A paz do Senhor, amados. Tudo bom com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para o nosso compromisso diário, aquele compromisso que eu tenho com vocês de trazer todos os dias uma mensagem da parte do nosso Deus, uma palavra pequena para compartilhar com vocês, uma pequena mensagem. Não é um estudo, não é ensino, não é uma pregação, é simplesmente uma mensagem de reflexão para as nossas vidas, para o nosso coração. E hoje Deus tem colocado mais uma palavra, mais uma mensagem para eu compartilhar com vocês. O meu compromisso diário com vocês e o de vocês comigo. Amém? E aproveitando, se você é novo no canal, você já se inscreve, comenta, curte, compartilha o vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando e ele entrega a outras pessoas, e com isso o canal cresce e outras pessoas também conseguem ter acesso aos nossos vídeos, às nossas mensagens. Amém? São mensagens simples, como eu já falei, mas quem faz o serviço, quem faz o trabalho de convencer o homem, de penetrar na sua mente, no seu coração, é o Espírito Santo do Senhor. A gente simplesmente leva a mensagem da parte de Deus e o Espírito Santo trabalha na vida daqueles que ouvem. Porque são atribuições que Deus nos deu. Uma delas foi pregar o Evangelho. Então, se você tem o dom de pregar, você prega. Se você tem de ensinar, você ensina. Mas você fala da mensagem, você fala da palavra de Deus à sua maneira. E Deus vai se utilizar dessa sua maneira e vai fazer o trabalho que Ele quer que seja feito. Amém? Então vamos ler hoje. Eu hoje vou ler na versão NAA, ou seja, a Nova Almeida Atualizada. Vamos ler no Evangelho segundo escreveu São Mateus. O capítulo é o 4. E os versículos, começando do versículo 23 ao versículo 25. Que diz assim a palavra do Senhor. Vou tentar ler sem o óculos. Se eu não conseguir, eu coloco. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Glória a Deus por isso. Então vemos aqui o ministério do Senhor, onde ele começou. Ele ia pregando, ia ensinando, como a palavra dele diz. Ele percorreu toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Não era só apenas ao ar livre. Ensinando nas sinagogas. E quando ele começou a ministrar o seu ensino, as pessoas começaram a dar credibilidade, porque as pessoas começaram a ver que realmente funcionava, que ele era uma pessoa diferente, que Deus estava com ele. Um homem natural não fazia o que ele fazia. É bem verdade que uma grande parte, principalmente daqueles que se consideravam muito letrados, muito estudados, muito conhecedor da palavra, religiosos apenas, não aceitavam. Por quê? Porque era alguém que apareceu do nada e estava ali falando de algo que eles estudaram para poder falar. E tinha alguém que eles não conheciam, não sabiam de onde tinha saído, se dizendo filho de Deus. Então, para eles era difícil aceitar. Mas nós sabemos que ele era o Filho de Deus, ele é. E ele ensinava e falava daquilo que é próprio. Então, a Bíblia diz que ele curava, no momento que ele passava ali ensinando, ele também passava não só ensinando, ele passava curando. Ele levava para as pessoas aquilo que as pessoas precisavam. Então, as pessoas precisavam ouvir a palavra, as pessoas precisavam de orações, as pessoas precisavam de cura. As pessoas precisavam do espiritual e do material também. Não é diferente nos nossos dias. Nós precisamos de tudo isso. Nós precisamos da nossa parte espiritual, abastecer a nossa parte espiritual, e nós precisamos também da nossa parte material. E ele curava todo tipo de doenças e enfermidades que tinha entre o povo. Então, a fama correu por toda a Síria. E o povo começou a trazer todos os doentes acometidos de vários tipos de enfermidades e tormentos. Ele não apenas curava as enfermidades, né, mas também os atormentados. Que hoje não é diferente.
Existe da mesma forma. Existem os de doenças físicas e existem aqueles doentes espiritual. Endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. E de tantas e tantas outras coisas. Mas a Bíblia fala muito dos paralíticos principalmente, endemoniados são vários, epiléticos alguns, e Deus os curava, Cristo os curava. E não é diferente nos nossos dias. Qual é seu problema, seu tão grande problema que Deus não possa resolver? Qual é a enfermidade que está assolando a tua vida que Deus não possa resolver? Saiba que o Deus que está aqui, que a Bíblia se refere a ele, que fez no passado, ele faz hoje ainda. Não mudou, seu poder não mudou, é o mesmo. Ele falou enquanto andava na terra que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Todo o poder. Porque muitas vezes a gente não recebe, porque a nossa fé muitas vezes é pequena. A nossa fé é pequena. A gente às vezes pede a pessoas erradas. A gente vai buscar nos lugares errados ou não. Mas se você tem fé suficiente e você pede a pessoa certa, que é Deus, em Cristo Jesus, hoje para nós, Ele está para fazer, Ele está para nos dar. Não tem tamanho de problema que Deus não possa resolver, não tem tamanho de enfermidade, não existe que Ele não possa curar. Aí você pergunta, então, irmã Helena, por que tantas pessoas estão morrendo? Por que nessa pandemia tantas pessoas foram? Nós temos um momento e a hora de irmos. A gente, eu já falei várias vezes em vários vídeos, nós não viemos para aqui para ficar. Nós temos o nosso momento de partir. Mas sem ser o nosso momento de partir, antes do nosso momento de partir, vem nos acometer algumas enfermidades, que é natural, normal do ser humano enquanto vivemos na terra. E Deus pode curar todas, todas. Não é por isso que a gente vai viver para semente. Então se Deus pode curar todas, então ninguém poderia morrer. Tem que morrer. Mas Deus pode curar. Você tem o seu dia de ir, eu tenho o meu dia de ir, independente. Mas se a gente não adoecesse antes disso, era bom. E até mesmo no seu dia, se Deus, é como Deus quer. Se Ele quiser que você vá, você vai. Se Ele quiser que você fique, você fica. Mas a gente não precisa sofrer, padecer com o mal na nossa vida, porque a gente um dia vai ter que morrer. Porque isso é natural do ser humano. Não, é natural do ser humano, sim. Ficou, depois do pecado, ficou para nós. Mas a gente não pode se conformar. Procuramos os médicos, Deus não condenou, procuramos. Mas Deus acima de todas as coisas. Deus primeiro do que tudo. Então peça a Deus, clame a Ele, entregue nas mãos dEle. Se Ele quiser fazer, Ele faz logo. Se Ele não quiser, Ele vai te abrir uma porta de oportunidades para que teu mal possa ser solucionado, teu problema possa ser resolvido, essa enfermidade que te acomete possa ser curada, porque Deus tem todo o poder. Então, do jeito que existiam antes endemoniados, paralíticos, epiléticos, e Deus os curou, o mesmo Deus ainda faz isso hoje. Não sei qual é a tua enfermidade, não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua causa, não sei o que está pedindo, mas sei que Deus ele pode resolver todas. Todas. Se é uma enfermidade que tá te acometendo, entrega nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer na tua vida. Confia. Deus ele pode curar todas as coisas. Basta que a gente creia que ele é poderoso para isso. Entregar na mão dele e confiar. Ele pode fazer. Amém? Então fica com essa palavra da parte do nosso Deus. Deus pode fazer o impossível na tua vida. Ele pode solucionar todo e qualquer problema, de qualquer causa, seja espiritual, seja material, o poder está nas mãos dele. Então confia nele, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Fiquem na paz de Cristo e que as bênçãos do nosso Deus possam continuar sendo derramadas sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo e fiquem na paz de Cristo.